Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos. Legal. Aula passada a gente falou de a parte química do solo, como ela consegue impactar na cultura e no rendimento. E, obviamente, com a parte química do solo, a planta bem nutrida, você vai ter a produção desejada, tá? Basicamente, a aula de hoje é sobre tecnologia de pós-colheita e deslocamento de produto, tá? Nessa aula, a gente vai comentar e trazer as nuances da pós-colheita e de tecnologia envolvida na pós-colheita, ligado a talvez o setor da produção de matéria-prima vegetal que mais demanda cuidados, é a parte de frutas, tá? Então, só relembrando, o fruto é uma criação da planta. Ali se guarda a semente e a intenção para a planta é a disseminação dessa espécie, tá? Para o ser humano, o fruto é nutriente, o fruto é aroma, o fruto é gosto, o fruto, né, envolve características organolépticas. Uma coisa é pegar o fruto e comer, tá? A outra coisa é ter que preparar ele para ser deslocado e para ser vendido, tá? Então, ou seja, ele vai ter que ser preparado para tolerar tempo, tá? E fruto in natura, ele é o que se chama de produto perecível. Não sei se vocês conhecem o termo perecível ou o que ele significa. Tem alguém que conhece? Se conhece, pode falar. Alguém já escutou esse termo? Produto perecível. Produto perecível normalmente são produtos não industrializados, normalmente in natura. Quer dizer que eles podem se estragar rapidamente, ou seja, de difícil estocagem e de vida muito curta, tá? Então, frutas folhosas, de modo geral, são produtos perecíveis. Quando a gente fala em pós-colheita, o que a gente está tentando fazer é colocar alguma atividade para a manutenção da qualidade desse fruto ou dessa folhosa, tá? Tornar basicamente esse produto atrativo e prolongar a vida útil. E quando a gente fala vida útil, a gente pode considerar a janela de comercialização. Depois que você colhe o soja, por exemplo, ele vai ser estocado, ele tem uma vida útil de comercialização de 9 meses, tá? Bem armazenado. Quando a gente faz essa mesma conta pensando em folhosas, alface, couve, dificilmente você vai ter 10 dias. Vocês estão entendendo isso? Em resumo, se o preço do soja não está bom hoje, não tem problema, eu espero. Se eu tiver condição e recurso para esperar, eu espero. Mês que vem, mais um. No caso do alface, se o preço não está bom hoje, eu espero para amanhã. Eu posso esperar para depois de amanhã, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que vender a qualquer preço, porque senão eu não tenho um produto útil para vender, tá? Isso porque quando a gente fala em frutas, hortifrutis, a gente está falando de tecidos vivos. Eles continuam metabolizando e eles continuam, no jargão, respirando, que na verdade seria evapotranspirando, mas a gente fala respirar porque é o mais normal, que é fácil de entender.
De modo geral, então, a pós-colheita tem a ver com atributos de interesse. Então, você quer dar uma aparência melhor para o seu produto, você quer ter manutenção de odor e sabor. Uma coisa, conforme o fruto vai amadurecendo ou apodrecendo, a textura dele vai mudando, tá? E o exemplo clássico aqui, quando a gente fala de fruta, seria a banana, tá? Onde a textura da banana madura, poucos consumidores gostam, tá? Porque ela é muito mole. Normalmente a gente gosta de uma banana mais de vez. Não verde porque ela tem excesso de tanino, então você morde, ela vai, o que se chama de amarrar a boca, né? Você vai ter aquela contração de papilas gustativas e vai te dar uma sensação. Aquilo, no jargão acadêmico, aquilo chama de adstringência. Então é quando você sente que sua boca amarrou, mas tem a ver com uma contração de papilas gustativas por excesso de tanino, tá? Quem gosta de vinho, eles usam esse mesmo termo, adstringência. Então a textura muda muito conforme ela está verde, ela está madura ou ela já está tipo no máximo do amadurecimento. Muitas vezes a gente acaba se repelindo um pouco. Obviamente manter valor nutricional, porque a partir do momento que você colhe a planta no pé, ela já vai metabolizando seus próprios nutrientes. Tem que lembrar que ali dentro tem semente, né? E a função do fruto para a planta é dispersão, mas também nutrir o próximo indivíduo. Tá? Então, a planta ela vai degradando seus próprios componentes, no final, com a finalidade de, basicamente, perpetuação da espécie, tá? O que o ser humano quer é justamente preservar e não deixar degradar, tá? Ele quer comer isso. Então, alguns exemplos, assim, de compostos químicos, por exemplo, conforme a laranja ela tá verde, ela tem menos vitamina C. Quando ela tá madura, ela tem o máximo da vitamina C. E se você deixar ela amadurecer demais, assim, passar um pouquinho do ponto, você vai ver que ela começa a perder vitamina C. Tá? Esse seria só um exemplo. Então, quando a gente fala em pós-colheita, óbvio, você está querendo preservar a qualidade, e preservar essa qualidade tem a ver com manutenção de odor, de textura, preservação de pigmentação. O termo pectina, não sei se vocês conhecem, mas a pectina é um elemento que basicamente ela causa consistência, tá? Então a fruta mais madura, ela tem pouca pectina, quanto mais verde, mais pectina ela tem. Então, obviamente, você tem também componentes voláteis em questão de odor e sabor. E conforme a fruta vai amadurecendo, você vai tendo uma modificação, tá, desses aromas e sabores. Nitidamente, algumas coisas você não vai ter modificação, tá? Então, assim, limão continua sendo verde mesmo maduro. Maçã verde continua sendo verde mesmo madura. Mas, de modo geral, o amadurecimento de frutos tem a ver com mudança de pigmentação. Aqui começa, então, a discussão a respeito do que vem a ser tecnologia de pós-colheita, tá? Muito do que a gente fala de pós-colheita tem a ver com qualidade de frutos e hortaliças. Então, muito da pós-colheita tem a ver com homogeneização de produto. Tem a diferença entre homogeneização de produção e homogeneização de produto. Homogeneização de produção, você tenta criar uma homogeneização plantando tudo junto ou fazendo uma colheita simultânea. Quando a gente fala de
homogeneização de produto, você está admitindo que da colheita vão vir coisas muito diferentes. Diferentes tamanhos, diferentes pesos, diferentes... um monte de coisa. Tá? Então, depois da colheita, ou seja, na pós-colheita, é feito sim uma classificação da homogeneização do produto. Se você não faz isso e coloca o produto da mesma esfera, do mesmo peso, mais ou menos, ou pelo menos com uma margem de segurança todos próximos, quem que faz essa classificação? O consumidor lá na ponta, no supermercado. Tá? Então ele escolhe. Só que o consumidor, quando escolhe, ele estraga, porque ele pega, ele aperta. Então, quanto menos margem você dá a gatilho de deformidade ou de toque desnecessário, melhor você vai ter um somatório final. Então, nesse caso, algumas coisas são importantes. E ter noções delas te dá a possibilidade para classificar seu produto. Em alguns casos, durante a própria colheita, você já consegue fazer isso. Mas após a colheita, o fruto ele já entra num outro estágio. Em alguns casos, sobretudo de perda de água. Como é que se faz, então? O primeiro estágio da possível degradação do fruto é a colheita. A colheita pode ser manual, pode ser mecanizada. Em alguns casos, alguns produtos nós não tínhamos possibilidade de colheita mecanizada, mas nesses últimos 15 anos está tendo uma grande modificação de mecanização. Então, alguns produtos que eram classicamente colhidos manualmente, tipo laranja, maçã, você já está tendo alguns tipos de máquinas para fazer a colheita. No caso, por exemplo, da laranja, eles fazem uma colheita mista. Primeiro, com a colheitadeira, ela tira de 70% a 80% dos frutos do pé. Só que ela não é perfeita, ou ainda não aperfeiçoaram ela. Na sequência, depois sim entra com a mão de obra, pegando esses últimos 20%, 30%, fazendo a catação final. Mas, de modo geral, o grosso está indo na máquina. A máquina, ela tira tudo, como o ser humano também tira tudo de uma vez. E a partir do momento que você tira a fruta do pé, você cessa a aplicação de nutrientes via planta. Então, a partir daquele momento, o fruto, a folha que você colheu, ela é única. Então, muito dos fotoassimilados que ele estava fazendo, ele cessa porque ele não tem mais entrada de nutriente. E a partir daquele momento, ele só gasta nutriente. Então, o que o ser humano costuma fazer nesse momento é ajudar o fruto a gastar o menos possível. E tem uma coisa que ajuda demais isso, que é a refrigeração. Ou seja, não é uma temperatura negativa, mas quando você resfria o fruto, a taxa metabólica dele baixa. Então, o que ele ia metabolizar em 2 dias, 3 dias, dependendo da sua temperatura e da sua condição dada, você aumenta isso para uma semana. Então, você quase que duplica a janela de comercialização que o produtor tem. Ou produtos aí que tem uma janela de comercialização de 14 dias, você chega a 35, 40 dias, que é tipo o caso da maçã. Padronização. Basicamente é o estabelecimento do padrão de qualidade a ser feito. Tá? É o padrão de uma referência de qualidade. Estabelece com base nas observações características normais do fruto.
Então, o fruto padrão é aquele que não tem ranhura, é aquele que não tem enfermidade, é aquele que tem no mínimo 60 gramas. Então, assim, cada espécie tem um determinado padrão, tá? Classificação. A classificação já é a separação em função das peculiaridades. Pode ser em função de cor, tamanho, formato, categoria, mas de modo a criar uma condição uniforme, homogênea. Então, uma coisa é ter um padrão de qualidade. Abaixo disso não serve, acima disso tá ok. Pode ser comercializado. Você fala, ótimo. Agora, no que pode ser classificado, você acaba separando os produtos em diferentes tipos, tá? Exemplo clássico aí, arroz. Você tem arroz tipo 1, tipo 2 e é por assim por diante. O que a gente chama de tipo 1, tipo 2 é basicamente a classificação do arroz. Alguém já teve curiosidade de procurar saber o que é um arroz tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Se tem, fala pra gente. Ok. Arroz tipo 1 é o menos quebrado possível. Depois de seco e descascado, polido, o arroz ele é razoavelmente quebradiço. Ele não é muito, mas ele tem sim uma certa quebra. Então, arroz tipo 1 é um arroz que tem 95% de grãos inteiros. Arroz tipo 2 é um arroz que tem até 65, se eu não me engano, 65% de grãos inteiros. Tá? Aí você tem o tipo 3, que eu acho que é 40%. Assim, honestamente, eu não sei se tem muita diferença, tá? Comer arroz com mais inteiro ou mais quebrado, porque no final a gente vai triturar ele na boca e, né, jogar para o estômago. Mas o consumidor gosta de enxergar o grão inteiro no prato, tá? Então tem sim uma classificação entre tipo 1 e tipo 2 que tem a ver com a quantidade, proporção de grãos inteiros que tem no saco, tá? Então isso também dá, apesar de todo o saco ter, sei lá, 500 gramas, 1 quilo, não sei quantos, o valor entre eles é diferente. O peso é o mesmo. O que acontece? O formato dos grãos que estão dentro para dar aquele peso são diferentes. Tá? Com maçã é a mesma coisa. Tem maçã com maior diâmetro, menor diâmetro, e dependendo disso você tem a classificação em função do diâmetro da maçã, e ela também tem uma remuneração diferente. Tá? Como é que vocês compram maçã no mercado, só por curiosidade? Vocês escolhem? Sim, professor. Procuro ver, se for possível, né, aquela que é mais durinha, porque eu não gosto daquelas maçãs mole, velha, não. Ok, então não é em função do tamanho, é em função de textura. No meu caso, sim, a textura. Eu gosto daquelas quando a gente morde e faz crack. Ah, sim, eu creio. Tá. As pequenininhas eu não compro não, porque eu acho que é para dar cavalo. Eu fico brincando com a minha esposa. Aí eu compro ela um pouquinho maior, não tão pequena também. Sim. Então, o que apareceu aí de começo, a classificação por textura, ela é uma das mais difíceis, tá? Inclusive, a empresa não classifica por textura. As classificações que normalmente são mais fáceis e que as empresas fazem tem a ver com diâmetro e peso. Então, essas pequenas, normalmente, elas têm um preço mais baixo mesmo.
E maçãs de médio a grande diâmetro, elas costumam ter um preço melhor para o produtor. Bem, aqui a gente vai falar então, depois sobre ferramentas de transporte, tá? Porque a fruta, a folhosa, ela vai ter que sair da área rural e ela vai ter que ir para alguma unidade de beneficiamento ou direto para o varejo, tá? Então você fez tudo certo, você adubou, você cuidou de tudo que precisava aí para o seu pé de mamão, tá rendendo os mamões e tudo certinho. E aí agora você vai ter que vender, só que para vender é longe. Esse transporte, você pode ter feito tudo certo, você pode estragar seu produto, acabar com seu produto nesse momento, tá? Que é em função de como você condiciona e organiza, acomoda seu produto, tá? Para transportar. O exemplo, por exemplo, do mamão é bem clássico, porque mamão, quando ele está maduro, a textura dele é extremamente sensível e frágil. Quando ele está de vez, ele ainda é frágil, tá? Mas a textura é um pouco mais consistente. Mas de modo geral, estragar mamão é muito fácil, porque a casca dele é razoavelmente fina e ele é leitoso. Então, conforme você acomoda o mamão numa caixa, só pela própria frição de casca com casca, você tem a abrasão e você tem fissura, tá? Tendo fissura, você já vai ter, obviamente, um desgosto aí do consumidor, ele vai deixar de lado, ou ele vai tender a deixar de lado. No caso do mamão, é mais problemático porque quando o mamão tem fissura na casca, ele vai soltar aquele leite e aquilo se chama papaína, tá? Que é um elemento que acelera a maturação dele. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas leiam amaciante de carne, tá? Um dos elementos em todo amaciante de carne é a papaína. E basicamente a papaína ela consegue desestabilizar a fibra, obviamente fibra vegetal e também animal. Então, se você quer, tipo, dar uma amaciada, você compra colchão duro e está querendo botar no churrasco, pica mamão verde e mistura junto e depois você tira. O mamão não vai estragar a carne. Na verdade, o que ele vai fazer é amaciar a sua carne. Você pica e põe junto lá e deixa de um dia para o outro. Você vai ver, amacia. É o mesmo princípio, é a papaína, tá? No caso, então, de mamão, é muito normal você transportar mamão individualizado nessas telinhas aí de isopor. Eu não sei se é bem um isopor isso aí. Mas a intenção, justamente com essa embalagem, é individualizar e evitar o contato entre os mamões. Tá? Como é que a gente transporta? Bem, carroceria de caminhão, beleza, ótimo. Só que aí que tá, a gente não põe uma coisa em cima da outra e leva, tá? Não faz isso porque... Só por curiosidade, acho que todo mundo já teve infância e vocês já fizeram montinho. Sabe o que é montinho, né? Montinho é tipo uma brincadeira infantil onde alguém pula em cima do outro e sempre tem os coleguinhas que vão pulando em cima. Quem tá por cima é ótimo, né? Só dá risada. Agora, o infeliz que tá lá embaixo sofre, tá? Esse é o mesmo princípio da compactação de fruta. Se você vai e continua empilhando, aquilo é força gravitacional acima do último.
Então você está colocando mais melancia, mais abacaxi em cima da caçamba, tudo bem, o que você está vendo está ótimo, mas o que está lá embaixo já está estourando, tá? Então, assim, é o mesmo princípio. Então, a hora que você põe uma caixa, na verdade, você está assim, tirando o peso gravitacional do que está em cima do outro objeto. E quem está segurando esse peso gravitacional é a borda da caixa. Então, é quando você fizer montinho em você, mas você tem um ou dois colegas lá no meio que está segurando, está botando a mão no chão e está sustentando um pouco de peso, não está soltando o corpo em cima de você, tá? Então, as caixas, elas servem para isso, para facilitar o transporte, para retirar peso gravitacional, tá, de cima das primeiras fileiras, para facilitar a retirada, tá? Então, você retira uma, duas, três caixas, então você não atrapalha o condicionamento das outras. Quando a gente fala em caixa, então, a gente pode ser caixa de papelão, obviamente, porque caixa de papelão é mais barata e sustenta menos peso. Caixa de madeira um pouco mais cara, tende a sustentar muito mais peso do que a de papelão, só que por ser um pouco mais cara, você tem a reutilização, e caixa de madeira você tem microporos, né? E dependendo, você acaba transportando fungo ali, que vai ficar condicionado nessas microfissuras. A alternativa é caixa de plástico, literalmente, que é tão resistente quanto de madeira e você não tem essas microfissuras. Dura muito mais do que a de madeira também, é mais cara e normalmente tende a ser roubada. A gente tem uma outra, que é a embalagem de papel ondulado, isso é muito normal para maçã e pera, tá? Então você tem aqueles aqueles papel roxo, e você tem o lugar certinho, individual, então auxilia muito. Maçã é um produto ótimo que aguenta muito mais peso gravitacional do que pêssego, do que várias outras frutas, tá? Laranja também aguenta muito peso gravitacional, tanto é que você põe saco e o povo joga um negócio em cima do outro. Depois eu vou mostrar um pouco para vocês. Por falar em saco, em laranja, tá aí o exemplo. Então você tem saco de laranja de 30 quilos, de 20 quilos, e literalmente funciona meio que jogado mesmo. A vida útil da laranja é curta, tá? Só que bem, você consegue condicionar muito produto numa carga. Esse tipo de embalagem era o convencional para laranja. Lógico, no mercado você compra na unidade para gerar quilo, mas se você vai em feira, se você vai comprar assim numa escala, você pode comprar também em saco mesmo. Você tem embalagens plásticas. Essas são embalagens muito mais utilizadas por consumidores finais, tá? Aí ele vai condicionar e ele vai levar para casa dele. Logicamente, a capacidade de suporte é baixíssima, perto das outras que eu mostrei. Tem a facilidade de ser transparente, então ele enxerga fácil o que tem dentro disso, dentro da geladeira dele, tá? Saco plástico normalmente evita a evapotranspiração de fruto. Então, se você fecha a marra, você vai ver que por dentro do saco, o termo popular o saco está suado, mas na verdade a fruta respirou, e porque você tem uma atmosfera controlada dentro da sua geladeira de uma menor temperatura, o vapor da respiração da planta, da evapotranspiração da planta, vai condensar justamente na parede do saco plástico, tá? Isso é muito normal. E se você mantém o saco plástico fechado, o que vai acontecer é que algum fungo vai começar a trabalhar lá dentro. Então, por isso, quando você pode dar um nozinho no saco plástico quando você está no mercado, mas a hora que chegou na sua casa, deixa o saco aberto na geladeira. Não deixa ele com um nó dentro da geladeira.
Então, assim, de modo geral, essas caixas, fita, redinha, tudo tem a ver com proteção contra injúria. A ideia aqui é evitar a compressão, amassamento, vibração e abrasão. Porque dentro de uma caçamba, qualquer trepidação, cá entre nós, vocês lembram como que é rodovia no Brasil, é chacoalho, é movimento. E dentro da carga, a fruta se movimenta também. E não é um, dois movimentos, são movimentos repetidos e com intensidade. Então, a fruta que você põe e deslocou, a hora que você chega e abre, ela vai ser diferente. Se ela não está bem condicionada, se ela se mexe, ela bate, ela atrita, e aí você vai ter abrasão, você vai ter casca, ferimento, você vai ter um monte de coisa. Dependendo do tamanho da viagem que você for fazer, é capaz de ter já até algum tipo de fungo, tá? Porque para ter fungo você precisa ter umidade e calor, dependendo obviamente, umidade você vai ter, porque a fruta está respirando, tá? Ela está evapotranspirando. E dependendo da situação, você pode ter calor. Então pronto, perfeito. Você abre e já tem os funguinhos lá aparecendo. Então, por isso, controle de temperatura é tão importante para algumas espécies, tá? Para algumas mais do que outras, então do tipo laranja você consegue deslocar sem muito problema. Maçã, se você não refrigerar, você vai ter uma perda grande. E tem alguns casos, por exemplo, onde a refrigeração te estraga a planta, o fruto. E o exemplo aqui é a banana. Não sei se vocês já repararam ou já pararam para pensar sobre isso. Você chega, põe maçã, uva, todas as frutas na geladeira. Por que a banana você deixa fora da geladeira? Ela escurece a casca, fica preta. Exatamente isso. Você pode colocar na geladeira, ela vai ter um escurecimento repentino da casca. Na verdade, a temperatura baixa aumenta a oxidação da casca. Por incrível que pareça, se você tirar da geladeira, tirar a casca, você vai comer, a maçã tá boa. Mas a aparência que fica na casca não é boa. Então, o que todo produtor faz? Ele não refrigera carga de banana. Ele tira a banana verde e daí no trajeto ela vai amadurecendo. Então tem alguns casos, e o caso da banana é, sim, emblemático, não se refrigera, com essa exceção. Todo o resto refrigera, porque vai valer a pena. Mas a banana você vai perder dinheiro. O produto vai estar bom, mas o consumidor vai refugar, tá? É a única exceção. Se alguém conhece outra, avisa que daí nos próximos semestres eu falo delas. Outra coisa, perda de água. De modo geral, depende muito do fruto, mas, por exemplo, melancia é 95% água, tá? Se você tem um transporte de melancia onde você não tem controle de umidade, você pode colocar lá 10 toneladas de melancia. Tipo, eu coloquei 5.000 unidades de melancia, ou seja, 2 quilos por melancias pequenas. A hora que você abre a carga, tipo, você colocou em São Paulo, você está tirando ela aqui em Brasília. Você colocou, lacrou 10 toneladas, você vai tirar 5.000 melancias lá de dentro, só que a hora que você vai pesar, ela não vai ter 10 toneladas, tá? Você pode ter aí 9 toneladas e 800 quilos. Ou seja, você perdeu, roubaram de você 200 quilos de melancia. Aí você vai fazer a conta, você tem as 5.000 melancias.
que acontece? Ninguém te roubou, a carga estava lacrada, simplesmente você perdeu por evapotranspiração. Foi colocado 10 toneladas e foi tirado 9.800. Quem te roubou 200 kg de melancia? Ninguém, tá? Então, assim, você pode fazer a conta. Pode ser que custe mais para você ter o controle de umidade ou perder uma porcentagem da sua carga por evapotranspiração. Isso acontece. É clássico. Bem, exemplos aqui para vocês. Como é que acontece isso no cotidiano, no dia a dia? Tá? Isso é com tomate. O primeiro problema que acontece, ou seja, de perda de qualidade de produção do tomate, é logo no começo, depois que você colhe ele. Se você colhe e deixa ele no sol, porque você vai colhendo e o caminhão não está do seu lado para você carregar, né? Então você vai acumulando e o caminhão vai passando e vai pegando. Esse exemplozinho clássico aqui, só ter um lugar coberto para esperar o caminhão pegar, ou seja, todo mundo já pegou um tomate e amassou, né? Então, como é que é? Quanto de umidade, quanto de água você tem no tomate? Se você deixa ele exposto no sol, aquela casquinha fina arrebenta. Então, ali você já começa a ter perda. Você fez tudo certo, adubou, fez lá desfolha para ter vento no pé do tomate, para não ter fungo, você fez tudo bonitinho. Aí chega lá, você pode estragar esses 6 meses de trabalho que você teve com o tomateiro ali, ó. Depois que você colhe o tomate, basicamente você vai para a unidade de beneficiamento, tá? Aqui são as caixas de tomate recém-colhidas, chegadas da produção rural. Eles são colocados numa esteira rolante. Essa esteira, basicamente, você tem as funcionárias fazendo a primeira classificação, que é basicamente algo que está fora do padrão. Todo tomate que tem injúria ou que tem alguma necrose, deformidade, elas retiram, tá? E já põe numa esteira do lado. Dizem que essa esteira aí é basicamente para fazer depois molho de tomate, tá? Você tem aí depois uma outra esteira rolante que basicamente, conforme o diâmetro da rolagem, ele vai caindo em classificação. Diâmetros maiores, eles vão rolando por mais tempo e eles vão caindo em esteiras diferentes. Caiu em esteira diferente, você já vai ter a classificação do tomate em função do próprio diâmetro. Essa esteira de rolagem aqui, que faz todo o trabalho, ela custa bem. Agora com o dólar alto eu não sei quanto é que tá, mas na época que o dólar estava 3,70, 3,90, ela custava 310 mil reais. Então aqui você tem a numeração de todas as esteiras, esteira 11, 12, 13, e cada um é uma classificação de tomate. Esse é um tomate que vai para a mesa, ou seja, tomate salada, tá? Quando é tomate para indústria, para cair para fazer molho de tomate, massa de tomate, aí já vai tudo, tá? Não tem classificação. Vai tudo de uma vez, inclusive parte da planta, para dar um gostinho diferente. Bem, a unidade de batata, para vocês verem como que tem diferença. A batata sai da produção desse jeito. Se colhe batata com máquina, tá? É uma máquina que sai revolvendo o solo. Chega na unidade de beneficiamento. Essa é a primeira situação. Toda batata é jogada num grande escoador e ali você tem a primeira, o que eles chamam de primeira água. A galera jogando água literalmente na batata, porque a batata que chega para você no mercado, ela tá bonitinha, tá? É uma batata amarelinha clarinha. Quando ela sai da terra, ela não sai daquele jeito, tá? Mas alguma coisa acontece com ela para virar aquilo. Isso é o que acontece. Essa é a primeira lavagem que é dada à batata, tá?
Depois disso, ela entra numa esteira. Aqui ainda ela saiu da terra, então você ainda tem até pedaço vegetal superior, tá? A batata ela é um tubérculo, uma raiz com substância de reserva, e é isso que interessa. Aí aqui você já tem a segunda água, tá? Dentro da esteira, uma vaporização de água com pressão. Por muito tempo, tá? Então, assim, é água incessante em cima da batata por alguns metros. Isso aqui é um duto de vento, tá? Aí aqui é expelido vento quente, justamente para secar a batata, porque você tem amido com água, né? A chance de dar fungo seria altíssima se você não limpasse a batata, retirasse o excesso de umidade. Obviamente isso não vai ser feito com pano nem nada. O jato de ar quente é o jeito mais fácil e econômico de fazer isso. Daquele duto, a batata já está desse jeito. Diferente do tomate, que primeiro é retirado tomate com injúria, a batata ela só é retirada depois de limpa. Até porque com excesso de terra e parte aérea de vegetal, você não vai enxergar o que é bom e o que é ruim dentro da batata. Aí ali você vai retirar. Aqui são os trabalhadores retirando. E toda a batata ela vai ser ensacada. Aí são os fitilhos na sequência, só para fechamento do saco. Esses sacos são condicionados e depois são empilhados. Batata tem uma grande capacidade de suporte, tá? Então, assim, os sacos que estão aqui embaixo, eles conseguem sim sustentar uma coluna de peso gravitacional alta. Em citros, essa é a parte da unidade de citros. Toda a produção de citros chega. Ela, diferente da batata, que é jogada água na batata, aqui as laranjas são jogadas na água, são mergulhadas, ou seja, 360 graus de interferência com água. Depois disso, diferente lá da batata, no caso da laranja, isso aqui é uma esteira abrasiva, então ela tem cerdas. Conforme ela vai rolando as laranjas, ela também vai limpando as laranjas. É passado um detergente biodegradável, basicamente isso não tem interferência, não dá gosto e também não ofende a laranja, dentro do processo de abrasão. Depois, esse aqui são torres de borrifação de água com um outro tipo de esteira de abrasão. Bem, aqui as laranjas, elas são basicamente roladas. Esse é um processo de classificação por diâmetro, diferente do tomate, tá? A esteira do tomate é mais cara, porque é mais delicado o tomate, tá? Você podia usar a mesma esteira aqui, mas desnecessário. A laranja consegue ser mais e suporta mais pressão. Na sequência, esse é o resultado final da laranja. Repara, ela está bem lustrada, tá? Essa é uma laranja que vai para exportação, inclusive no interior de São Paulo, ela basicamente toda a produção é exportada. E temos a unidade de folhosas. Isso aqui também é interior de São Paulo, tá? Isso aqui é a plantação comercial de alface. Quando a gente fala plantação comercial de alface, você tem latifundiário no alface, tá? Esse aqui é um dos exemplos, cinturão verde em São Paulo. Esse aqui é alface crespa, você tem aqui alface roxa. Eu não lembro se é desse lado ou é aqui, que é o alface lisa. E tem um americano também, que é um alface que dá um crash diferente aí. É um alface crocante, né? Bem, o alface é colhido e colocado nessas caixas. Esse aqui é o mecanismo de retirada da produção até chegar na unidade de beneficiamento.
O alface chega na unidade de beneficiamento deste jeitinho, virado de cabeça para baixo, porque se pega sol, vai pegar sol na parte de baixo, que é mais resistente. Chegou na unidade de beneficiamento, todo o alface ele recebe uma imersão total em água com... É um produto basicamente para... Tem a ver com água sanitária, só para desinfecção dos possíveis micro-organismos que estejam ainda nas folhas. Eles ficam alguns minutos nessa água, depois eles são retirados, ensacados, colocados em outras caixas, aí sim bonito, de cabeça para cima. O exemplo do alface roxo, quem não conhece, também é bom. Dessas caixas, eles são colocados em um estabelecimento de basicamente um caminhãozinho baú, e esse caminhão baú ele é fechado e vai ser transportado. Isso aqui é só para vocês terem ideia quando eu falo de controle de temperatura. Isso aqui é um caminhão baú, tá? A parede dele e o teto é tudo de alumínio, tá? Isso aqui, meio-dia, isso é uma lata de sardinha. Isso, assim, você cozinha lá dentro, tá? Para onde está a sombra do caminhão. Então, dá para aferir que isso é muito próximo de meio-dia. Então, a temperatura lá dentro deve ser, assim, alta. E a situação do alface vai ser, se a viagem não for muito curta, vai ser de algum tipo de perda ou de problema com umidade. Não que vai inviabilizar o comércio, mas que você entende que o alface entrou com mais qualidade do caminhão do que vai sair, isso você pode ter certeza. Mas até aqui, dúvidas? Bem, aí não tem como não falar, tá, de qualidade de produto em trânsito. Porque, como exemplo do alface ali, uma coisa é a qualidade do produto que entra no caminhão. A que pode sair é outra, tá? Com certeza, uma refrigeração nesse caminhão já ia ser interessante, tá? Professor, Nessa fase... Pode falar. assim, com relação à perda de transporte, normalmente, quem assume essas perdas, assim, na prática? Quem assume? Quem assume? Então, acredito que seja o produtor. Então, depende de como é a relação de compra, tá? Se o comprador está ele comprando lá na roça, ele comprou 10 toneladas, a partir do momento que embarcou é responsabilidade dele, tá? Quando é o produtor que vai vender, então ele já internalizou o problema e a perda dele, tá? Isso tem muita diferença, mas normalmente depende muito da relação de compra. Quando a gente fala de comércio internacional, aí sim isso é muito complicado. Mas aí normalmente você paga uma seguradora. E sempre que tiver algum problema, é ela que vai... Você terceirizou o risco, né? Mas para terceirizar o risco para ela, você vai ter que pagar ela. Então, de modo geral, o que todo mundo costuma fazer? Minimizar a frequência de manuseio. Depois que você montou a carga, você evita o máximo possível mexer nela como um todo. Então, ter caixas e saber aonde que você tira e mexe é ótimo. Controle de temperatura e umidade você faz para evitar perda, tá? Você não faz para melhorar seu produto.
E, obviamente, se você já coloca na carga um produto que já foi, por exemplo, selecionado, que já recebeu lavagem, que já teve, já foi bem condicionado, você vai ter menos problema com ele, porque uma coisa é colocar todo tipo de laranja, tipo aquele lá, tudo no saco e passa para frente. A outra coisa é nesse tipo de caixa, tá? Então, te dá um resultado possível, mais interessante, mais homogêneo. Bem, sistema de transporte. O melhor possível, qual seria? O que gasta menos e é mais eficiente. Para fruta, seria o aquaviário, tá? É onde você tem menos trepidação, é onde você tem menos problema e é um dos transportes mais em contas do mundo, tá? O modal de transporte brasileiro, ele, apesar do Brasil ser muito bem servido em rios e ser banhado pelo Oceano Atlântico de metade do Brasil, o modal de transporte brasileiro que mais é executado atualmente é o terrestre, tá? Rodoviário. Ele é sim um modelo de alto custo e que pode ter um impacto muito negativo dependendo da situação. Bem, mas é o que tem, então priorizem e façam sim custo, tá? Do rodoviário refrigerado, porque afinal de contas, rodoviário já é um transporte caro. Muitas vezes o refrigerado é só um pouco mais caro do que o convencional e pode te dar um resultado sim bem positivo. Mas sim, faça custo, porque dependendo se sua perda for menor do que o custo de refrigeração, aceite a perda. Tem transporte marítimo, sei lá, entre 70% e 80% das exportações brasileiras de frutas tem a ver com transporte marítimo, tá? O Brasil exporta muita maçã, ou transporta muita laranja, ou extrato de suco de laranja. Existe sim o transporte aéreo, ele é o mais caro, você fala a verdade, ele é o mais caro, mas para alguns produtos, sobretudo de vida útil mais restrita, ele é sim muito eficiente. Você não vai, com certeza, exportar soja, tá? De avião, mas produtos de maior valor agregado, tipo flores e alguns tipos de tubérculos, sim, você exporta via aérea, tá? Bem, não nesse nível de conversa, mas nem todas as companhias de transporte oferecem, tá? Transportes ligados a produtos do agronegócio. Pelo contrário, tem muitas empresas que preferem atuar com outros produtos, sobretudo de maior valor agregado, ou seja, transporte de eletroeletrônicos ou de peças ligadas a alguma indústria como automotiva, então, mas de modo geral, sim, dá para transportar muita coisa por via aérea, desde que seja um valor mais agregado mesmo. De modo geral, a gente vê que o consumo de produtos in natura vem crescendo no Brasil, como no mundo, e o Brasil tem muito potencial para fazer muita coisa e para ser importante nesse setor, tá? Do que a gente, de tudo que o mundo consome, 90% de todo produto ligado ao comércio de frutas tem a ver com frutas de clima tropical, tá? A fruta, acho que eu já falei para vocês, mais consumida no mundo é o tomate, né? Se eu não me engano, banana é a terceira. Mas então a gente tem um potencial muito grande para produtos tropicais. Só 10% é de clima temperado. Ou seja, uva, maçã, ameixa,
é a minoria. Tá? A gente tem muito mercado. O Brasil é o maior produtor de frutas tropicais, só que o Brasil é basicamente ridículo em termos de comércio internacional. Tá? O Brasil perde, inclusive, para o Chile, que é uma tripinha, estreito e comprido, onde você tem cordilheira, você tem vulcão, tudo ainda ali. No Brasil você não tem nada disso. Perguntinha. Produção voltada, então, para comércio doméstico, ela é boa ou ela é ruim? Não contribui para a balança comercial, não é isso? A balança comercial e para o seu bolso. Porque dólar tá 5,30. 5,38 eu acho, mas põe 5,30. Você tá vendendo banana aí de 30 centavos o quilo, você como produtor. Tá? Se você tem contrato com alguma empresa que faz comércio internacional, você já está vendendo pelo menos ali a 1,20. Tá? Porque a amarração é toda feita em dólar. Então essa é a diferença. Tá? É bom ou é ruim? Para algumas pessoas é ótimo, porque aí o consumidor tem mais acesso, aí porque vocês fizeram a introdução de economia, vocês sabem que ter mais oferta joga o preço para baixo, né? Então, quem que é beneficiado? Consumidor. Então, você vai ter o consumidor comprando banana barato. Para o produtor, não é bom, tá? Porque ele tira um mercado potencial e em momentos onde você tem uma alta do dólar, como já está alto, há tipo uns 15 vezes, esse cara já fez 2 safras que ele podia ter ganhado 3 vezes mais. Isso para produtor é horrível, tá? Então, assim, se você está vendo pelo consumidor, é excelente. Por quê? Porque está comprando banana barata. Pelo produtor, horrível. Ele está literalmente pagando para produzir. Aspectos gerais, então. O que o Brasil tem que fazer para, né, conseguir entrar e ficar no mercado internacional? Primeiro, o Brasil está na região sul do globo. O que isso quer dizer? Sul do globo, estação cruzada. A hora que é verão aqui é inverno no hemisfério norte. Lembra do Papai Noel, tá? No Brasil, Papai Noel, 42 graus, o bicho de manga, gorro e gravata não, mas aquela barba. Alguém já se perguntou por que diabos o velhinho tá aí suando? Resposta simples, porque é inverno. E é inverno, mas não pra gente. Só que a gente importou a ideia do Natal e tal, das renas, da neve, do trenó, e o que acontece? O nosso bom velhinho sua. Ou seja, a gente pode, e assim, estação cruzada tem a ver com entre safra. Quando a gente está produzindo aqui, lá vai estar na entre safra. Então, só por estar no hemisfério sul, o hemisfério norte é o maior consumidor de fruta, tá? Então você consegue fornecer na entre safra dos produtos lá. Então você não entra para competir lá. E fruta você tem uma janela pequena. Você não consegue estocar maçã por 6 meses. Então só por estar no hemisfério sul, sim, você consegue abocanhar a entre safra deles. Isso é o que o Chile faz e faz muito bem. Novamente, Chile, uma tripa fina e comprida, com deserto, com montanha e vulcão. Se você juntar todo o território útil, tá, do Chile, talvez não dê o estado de Goiás. Então, assim, o Brasil pode fazer muita coisa, mas o Brasil não encara o mercado internacional como um mercado, tá? Porque a hora que você enxerga o mercado internacional como um mercado, você vai ter que aderir ao padrão deles, à classificação deles, e rodar
conforme as regras deles. Então a gente quer vender para fora com base na nossa regulamentação, com base no nosso jeito, com base no nosso padrão. Então, por exemplo, maçã no Brasil é um jeito. O padrão americano é outro. É uma maçã grande, uma maçã gorda, gigante. Porque o americano não come maçã com a boca. Ele come com a faca. Ele tira uma lasca e põe na boca. Tá? Mamão. O mamão que o americano come é um mamão pequeno. É um mamão que cabe dentro de uma mão. Literalmente. Então, ele é pequenininho. Normalmente ele abre metade, come uma metade, come a outra, ou deixa a outra na geladeira para comer no outro dia de manhã. Então, é um mamão ligado a, tipo, esse tipo de consumo. Ele come na própria casca. A gente compra mamão, aqueles mamão tipo caipira, que dá 2 quilos. Eu produzo muito mamão, o mamão é ótimo, é docinho. Você fala, legal, você fez o Grau Brix, tem um açúcar elevadíssimo, é ótimo, a doçura é excelente. Mas é um mamão de 2,5 kg. Obviamente você não vai conseguir entrar em mercado americano e europeu com mamão de 2,5 kg, porque a galera não come. E lá eles comem diferente. Então, assim, você vai ter que fazer diferente. Tá? E o brasileiro quer vender para fora, ele quer receber mais, mas ele não quer ter que fazer diferente. Eu quero fazer do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei. Tá? Então, primeira coisa é isso. Aí tem um exemplozinho de uma fruta, tá? Aqui que é isso. Quanto é que custa isso aí? R$ 15 cada uma. Mas como é que chama? Como é que chama isso aí? Acho que é essa aí, a temoia branca. Então, o nome do seu é pitaia, tá? É uma fruta asiática, toda diferente. Alguém já comeu? Tá? Bem, essa aqui é a planta dela, tá? O maior exportador, se não me engano, é a Indonésia. Hoje já é bem produzido no Brasil, interior de São Paulo. O interior de São Paulo produz tudo, gente. É um negócio impressionante. Descobre alguma coisa que dá dinheiro, eles já estão fazendo. Então, mas é uma fruta bem comum, tá, na Ásia. E produz muito. Mas, fora da Ásia, tipo América do Sul, América do Norte, ela entra como fruta exótica. Tô só trazendo isso aqui para vocês, porque é o seguinte: vocês têm noção do tanto de fruta que nós temos aqui que pode ser considerada exótica para outros mercados consumidores? Ou seja, o potencial chega com valor hedônico, chega como novidade, tá? Eu nem tô falando de umbu, dessas outras coisas que assim, tem muito nem brasileiro que conhece. Mas o próprio cupuaçu, gente, o cupuaçu é um negócio que chega na Europa e destrói, é caríssimo, caríssimo. Um potinho de açaí nos Estados Unidos é $22. Então, vocês estão entendendo a conjuntura? A gente tem possibilidade, a gente tem produto que é natural nosso, que tem apelo, que chega como exótico, ou seja, você não tem nem comparação de preço, chega caro, já é caro, porque simplesmente eles não acham em outro lugar. Então, a gente tem muita coisa para fazer, tá? Tem muita possibilidade.
De modo geral, essa é a nossa balança comercial em função de exportação de frutas, tá? Nosso maior comprador é a Holanda, 32%. Vocês sabem o que isso significa? Alguma ideia? A hora que você tem um comentário, pode falar. Eu sei que eu dei uma lida, né? Que muitas frutas do Vale, se eu não me engano, é do Vale São Francisco, elas vão para Luxemburgo e de lá são distribuídas. Se eu não me engano, é maçã, manga e uva. Aí eu sei que muitas vão para Luxemburgo. Não sei se está em outros essa porcentagem. Sim, outros. Mas o que acontece? Luxemburgo e Holanda. Você sabe qual que é a população da Holanda? É pequena, né? Pequena. Vocês acham que eles têm condição de comprar 30% de tudo que o Brasil exporta de fruta? Todo mundo lá é vegetariano. Não. O negócio é o seguinte, a Holanda compra para reexportar. Ela ganha dinheiro com o nosso produto sem produzir. Quer falar a respeito? Então, o que acontece? A hora que você tem uma balança comercial muito pautada na Holanda, como comprador maioritário, quer dizer que você podia estar ganhando mais pelo seu produto. Tem alguém ganhando mais dinheiro com o seu produto. A Holanda tem o porto mais famoso do mundo e mais importante, que é o Porto de Rotterdam. É um dos maiores escalados. E 70% do que a Europa compra ou vende é via Porto de Rotterdam. Então ali você tem a sede de grandes tradings, tá? Então a hora que você tem uma balança comercial muito pautada em Países Baixos, ou seja, Holanda, quer dizer que tem gente ganhando dinheiro com o seu produto. Você podia estar ganhando mais, tá? Então, a hora que a gente tem esse tipo de balança comercial, a gente pode falar, é uma balança comercial de alguém que é comprado. Ou seja, vem alguém para comprar o seu produto. Não é você que está vendendo, tá? De modo geral, dá para a gente falar que nós estamos muito envolvidos com novas tendências de consumo, aí, por exemplo, produtos que vêm a ser saudáveis. Então, você tem as Biomundo aí, indo para tudo que é lugar, de tudo que é jeito. A gente quer ser mais saudável, a gente quer viver mais e melhor, tá? Mas não é só o brasileiro. De modo geral, é o mundo. Então, assim, o comércio de frutas ele vem aumentando gradativamente, sem voltar, sem dar passo atrás nos últimos 20 anos. Tá? Isso quer dizer que parte dessa tendência de ser mais natural, de ser mais saudável, tem a ver com frutas também. Se continuar nesse nível, tá? A gente vai ter mais mercado consumidor querendo consumir. Novamente, vocês já fizeram tudo sobre economia, o que isso quer dizer? Mais demanda quer dizer que vai ter preço mais alto. É isso que eu quero dizer. Óbvio, com algumas modificações, né? Igual eu falei, tem mais gente querendo comer mamão, mas com certeza não é o tipo de mamão que a gente está vendo no nosso supermercado, tá? Em países asiáticos densamente populosos, desculpa. Eles gostam muito, por exemplo, de melancia. Só que as famílias são pequenas, então você tem o que eles chamam de baby melon, baby watermelon, que é uma melancia pequenininha, tá? Ela não é grande, igual da nossa melancia, que dá 5, 6 quilos. É uma melancia que
dá 1 quilo, por exemplo. Então, você come em 2 pessoas. Então, assim, alguns padrões são diferentes. Então, não é porque vai ter mais demanda que também é mais demanda sobre o padrão que você faz. A gente tem que estar muito atento a essas novas e possíveis modificações. Bem, a gente tem algumas tendências, né? E tradicionalmente a gente tinha um tipo de comercialização que era muito ligado a isso aqui, ó, produto de feira. Então é um produto que você está envolvido e parte do processo de classificação tem a ver com o consumidor. Ele chega, ele escolhe, ele põe a mão, ele tira. E hoje nós temos esses outros níveis de comércio. Ou seja, você já tem um produto homogeneizado, disponibilizado, tá? Aí a pergunta que se faz é, tipo, isso é uma tendência linear? É uma ida sem volta? Ou o comércio vai coexistir nessas duas modalidades, por exemplo? Eu acho que depende muito do público-alvo. De repente, para as classes D e E, sei lá, vai existir, vai continuar existindo. Então, o que nós vimos você tinha o que eles chamam de demanda reprimida, você tinha consumidor querendo um tipo de comércio que não existia, ou existia muito pouco, que é o conforto. Não é o consumidor ter que fazer alguma coisa. Ele chega, ele compra e leva para casa. Já escolhido, já bonitinho, já encerado, já tudo bonitinho. Mas sim, tem sim muita gente que quer continuar indo na feira, fazendo esse tipo de atuação. O que parece que, dependendo da classe, dependendo do tipo de consumidor, você vai ter uma coexistência. Tá? Então a gente vê um vindo para ocupar um espaço, mas não para pagar o outro, sabe? Então você vai ter sempre cliente para um e cliente para o outro. Lembrando que, obviamente, os valores agregados são diferentes entre esses dois níveis, tá? Senhores, perguntas? Professor, Sim. é sobre o trabalho, eu dei uma olhada lá, o senhor não colocou o grupo da uva que eu mandei para o senhor por e-mail? Eu não coloquei? Não, acho que o último é do Cacau, se eu não me engano. Não Então tá lá me agora, manda não. por e-mail que eu incluo ali. Vou só parar a gravação da aula aqui, então. Eu mandei já, eu tinha mandado faz umas 3